Olá, eu sou Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres, e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês como que na escola Waldorf, onde meu filho estuda, eles celebram os aniversários das crianças. São crianças pequenas, né, até 7 anos, mas a forma como eles trazem, os símbolos que eles trazem nessa celebração, nos dizem muito a respeito desse mundo que a gente precisa proteger, cuidar e respeitar como pais, como guias desses seres, né? E traz muito forte até algumas reflexões que a gente pode fazer na nossa vida e também na nossa atuação como pais e mães. Se você acompanha o canal já, você sabe que a antroposofia é uma das grandes bases do meu trabalho. Esse olhar para a gente como um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, esse olhar para que a gente possa ser guias dos nossos filhos no desenvolvimento deles, para que eles possam crescer com um eu fortalecido, conseguindo ocupar o seu lugar no mundo. Essa crença de que as crianças não vieram aqui para nos agradar, nem para cuidar da gente quando a gente estiver velhinho, isso permeia o meu trabalho. E na antroposofia eu encontrei essa condução, essa linha condutora e até essas explicações, né, mais profundas sobre como funciona isso, como é então que eu ajudo o meu filho a ter esse eu fortalecido, como que eu ajudo a minha criança a ter o seu mundo interno como fonte principal do seu saber, e não a preocupação com a opinião dos outros, e não a preocupação com obedecer, com fazer só o que dizem. Como que eu ajudo a minha criança a desenvolver essa força interna como bússola, como guia, como luz para a vida dela? Bom, então eu vou contar um pouquinho, né, de como é essa celebração e vou trazendo para vocês os insights que eu fui tendo à medida que a professora contava pra gente como funciona. Então, claro que na escola, quando tem uma celebração de aniversário, nós pais não participamos. Isso acontece entre as crianças. Na reunião pedagógica que a gente faz com a professora, que eles trazem, né, os elementos da educação, da pedagogia Waldorf pra gente, é que ela explicou como que é feito. E eu me emocionei demais, assim, na hora e achei que valia a pena trazer para vocês. Bom, a primeira coisa que acontece é que quando tem algum aniversariante no dia, as crianças ficam brincando do lado de fora da casinha. Então a sala Waldorf é como se fosse uma casa mesmo, né? Porque na primeira infância, então no primeiro setênio, a criança, ela tá muito ligada à sua família de origem. E ela precisa desse calor, desse afeto para se desenvolver bem. Então, as salas de aula não são salas de aula, elas parecem mais uma casa. Então, tem a sala, tem uma mesa onde eles comem, tem o banheirinho, tem a cozinha, e toda a rotina da escola é feita levando em consideração a rotina de uma casa. As professoras Waldorf, inclusive, elas assumem esse arquétipo, né, de mães. Então elas vestem roupas assim como se fosse uma mãe mesmo, né, da turma. E elas têm esse cuidado, esse olhar na hora de tratar as crianças, né? Bom, então as crianças ficam fora da casinha e a professora chama o aniversariante e ele pode escolher 2 ajudantes. Normalmente as crianças escolhem aqueles amigos que são mais próximos dela. Esses ajudantes vão ser responsáveis por fazer coisas para esse aniversariante durante o dia. Então a professora chama os 2 ajudantes, ela pergunta para eles o que eles vão ajudar o aniversariante a fazer. Então às vezes eles falam: "Ah, eu vou ajudar a lavar a louça, eu vou ajudar ele na hora de colocar o sapato, eu vou ajudar guardando os brinquedos que ele usou", né? Porque tudo isso são hábitos que eles treinam durante esse período, né, da escolinha. E, e aí, um ajudante ganha uma capa azul que representa, né, para lembrar a criança de que ela tem um lado que veio do céu. Ela tem um lado que veio do cosmos. E o outro ajudante ganha uma capa vermelha. O vermelho representa nosso sangue, né? A nossa encarnação. A gente está aqui nesse mundo concreto.
O vermelho também faz uma referência ao primeiro chakra, que é o chakra basal, né? O chakra que nos conecta à terra, que nos aterra. E a capa azul, por exemplo, faz referência ao chakra da laringe aqui, né? Que é o que nos liga ao reino angelical. Então, isso é lógico, ela não explica para as crianças, isso inclusive ela não explicou tão profundamente para os pais, mas aí eu vou fazendo as conexões com os estudos que eu tenho e eu achei de uma profundidade, de uma lindeza, de uma sutileza tão grande essas conexões. E ela comentou que é muito curioso, porque mesmo, presta atenção nisso que eu falo, que as crianças vivem nesse mundo sutil, elas acessam isso de uma forma muito mais fácil do que a gente imagina. E esses símbolos, né, como Jung mesmo falava, esses símbolos falam com o nosso inconsciente, sem que a gente saiba. Eles estão falando com a gente. A linguagem do nosso inconsciente é simbólica. E o que ela trouxe para nós pais na hora, ela contou que, muito curiosamente, né, só que não, as crianças que são mais agitadas e mais do concreto, do fazer, do pular, são as que escolhem a capa vermelha. E as crianças que são normalmente mais tranquilas, mais calmas, que vivem assim mais no mundo de fantasia, são as que naturalmente escolhem a capa azul. Normalmente, né? Lógico que não é uma regra. Mas ela já percebeu isso, ela já notou essa diferença. Bom, então o aniversariante, com os seus ajudantes, ele recebe uma capa azul também, azul escuro, né? Conexão. Para que ele lembre que ele tem essa conexão direta. E ele recebe uma coroa, e é uma coroa amarela. E eu achei isso também de uma lindeza. E ela falou assim: ele recebe a coroa não para lembrar que ele manda nos ajudantes nem nada. Essa coroa, a coroa de um líder, a coroa de um rei, representa que ele é o soberano. Mas aqui a gente quer representar que ele é o soberano de si mesmo. Olha a importância. Quantos de nós, como mães e pais, estamos ensinando as nossas crianças a serem soberanos de si mesmos? A fazerem as coisas baseadas na sua luz interior, no seu espírito, na sua alma? Quantos de nós somos soberanos da nossa vida? Quantos de nós aprendemos isso? E aí, né, o símbolo, o amarelo, ele vem, né, da alquimia. Na alquimia, o amarelo, ele quer dizer o ouro, né? O ouro do coração. O que é o ouro do coração? É esse lugar mais elevado da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. Depois de todo o processo alquímico, a gente chega nesse ouro, que é a verdade, que é a conexão com a nossa essência. Arthur, né, o grande rei Arthur, da onde veio o nome do meu filho Arthur, ele tinha os cabelos dourados, né, na descrição. Era esse rei que era soberano de si, era esse rei que sim estava conectado com a verdade do seu coração, com esse ouro, né? E, além então dos dois ajudantes, a criança aniversariante, que está aprendendo a ser soberana de si, também tem um anjinho, que representa o anjinho da guarda da criança, e ele vai à frente com uma velinha, levando a luz da vida, a luz que ilumina o caminho. E eles têm dois burrinhos, né? Duas crianças que fazem o papel de burrinho, e uma carroça, uma carruagem, que é aonde o rei vai, né? E a carruagem também é uma criança. Então, eles vão entrar na sala, tem os dois burrinhos, e interessante, né, que eu estudo cristologia também, e tem uma cena em que Jesus entra em Jerusalém, logo no domingo de Páscoa, né, domingo de Ramos, eu acho, que ele entra pelos portões dourados da cidade, num burrico. E pra gente pode parecer um pouco estranho, né, no burrico, mas era como os reis antes entravam na cidade, então com esses burricos, né. E a criança então entra com os dois burricos na frente, e uma outra criança é a carroça e vem puxando de mãozinha, né, com o aniversariante, e os dois ajudantes vão ao lado dele, o anjinho na frente de tudo, né. E assim eles passam por um tecido, assim, que é azul escuro, cheio de estrelinhas, que representa o cosmos. Então ele passa pelo cosmos
e ele chega à Terra. O que é a Terra? É o círculo. Aí tem um círculo de cadeiras, as crianças todas estão sentadas ali. E assim que eles sentam, seus ajudantes sentam de lado, o anjinho também. Assim que eles sentam, a professora vai acendendo uma vela para cada aniversário, para cada ano da criança, até que chega no nascimento. Umas velas que ficam assim numa espiral. Se não é a nossa vida, é um grande espiral de evolução, né? E ela, ela acende cada uma da vela, e cada vela que ela acende toca um sininho. Toca outro sininho. E assim eles cantam parabéns, aí ela até comentou que eles cantam às vezes parabéns em várias línguas, porque tem crianças de outros lugares lá e tal, então assim, pra celebrar, né, de todas as formas, eles cantam parabéns. E depois disso, cada criança levanta e vai até o aniversariante, segura a mãozinha do aniversariante, olha nos olhos e dá um presente. E aí, o que eu achei lindo isso? É um presente da alma. Não é um presente físico, não é uma coisa concreta. É um desejo da criança para o aniversariante. E ela comenta, né, que tem, assim, uns presentes que você fica sem ar de tão... Como que essa criança pensou nisso, né? Então, desde dar a luz da vida, a alegria e o amor, coisas assim que as crianças falam, mas aí ela falou que eles falam um unicórnio com asas, todo colorido, e eles vão crescendo, né, nos desejos para o aniversariante. E depois disso, eles brincam, daí vão comer o bolo e tudo, né? E quando eles voltam da brincadeira, o aniversariante procura um presente, né? Então a fadinha, e aí ali na escola Waldorf tem muito esse cuidado com esse mundo lúdico da criança, né? A fadinha, os elfos, né? Os seres da natureza que protegem a natureza e tal. Então eles fazem parte desse dia a dia, dessa rotina. E aí a fadinha traz um presente. Uma coisa que eu esqueci de contar, mas que é super importante. Enquanto eles estão na roda, antes de irem comer o bolo, a professora conta um conto, né? Na Waldorf tem muito isso, assim. A rotina deles, o dia a dia deles é baseado em contos, em música. Por quê? Porque nós, né, e muito mais fortemente as crianças de primeiro setênio, estão muito ainda ligadas aos ritmos da natureza, né? À música, ao movimento rítmico que se faz sempre, que se repete. É assim que eles aprendem, é assim que eles desenvolvem suas habilidades, né? E, então, os contos, eles trazem histórias lúdicas, né? Que são esses símbolos. Eles trazem esses símbolos que falam diretamente com o coração da criança, com o nosso também, com o nosso inconsciente, né? Então, ela conta a história do nascimento dessa criança. E ela usa para isso as várias informações que elas têm da família. Então ela começa sempre, é meio adaptado, dependendo da criança, né? Mas começa com... Tinha um lugar onde moravam os anjinhos, e um anjinho que brincava com uma pelota dourada. Essa pelota dourada, ele brincava, jogava pra cima e pra baixo e tal, até que a pelota caiu. E quando ele estava procurando a pelota, ele viu um planeta azul, lindo. E ele falou, nossa, eu quero ir pra lá, eu quero ir lá. Teve uma vontade, assim, de ir pra lá. Então ele vai conversar com um anjo grande, que tem lá que cuida de todos os outros. Tô contando meio rapidinho a história, tá? Porque na hora de contar a mesma história, cada detalhe, a velocidade que a gente conta, a entonação, tudo é importante, né? Mas ele então pede pro anjo grande, e o anjo grande fala, tudo bem, se você quer ir lá, tudo bem. Eu vou precisar que você procure uma mamãe e um papai. E quando você decidir qual vai ser a sua mamãe e seu papai, a gente vai tirar as suas asas, eu vou guardar ela, vou dobrar ela bem dobradinha e vou guardar ela numa caixinha dentro do meu coração. E aí você pode descer. Então assim ele faz, ele pega um binóculo, um telescópio, né, e procura. Quando ele acha a mamãe e o papai, ele volta pro anjo e ele fala, eu achei. Então o anjo faz a preparação dele, tira as asinhas, né, guarda. E aí o anjo fala assim, olha, eu vou guardar elas bem no meu coração. E eu quero que você saiba que a qualquer momento que você precisar de mim, você pode colocar a mãozinha no coração e você pode pensar em mim, e você pode pedir por mim, e eu vou te ajudar. E eu acho lindo isso, porque é uma conexão que a criança tem naturalmente, mas que muitas vezes nós, pais, por estarmos assim nesse mundo concreto e tal, a gente esquece um pouco disso, né?
a gente acaba tirando a criança desse lugar lúdico e desse acreditar, né, dessa crença, dessa fé que existe algo além de nós, maior que nós, com o qual a gente pode contar nos nossos momentos difíceis. E bom, e aí, se esse irmãozinho, né, se esse anjinho tem um irmão na Terra, né, na vida real, às vezes a professora adiciona, assim, que eram dois amiguinhos, e aí eles queriam ir juntos, mas aí eles combinaram, os anjinhos combinaram, não, então eu vou primeiro e depois você vem, e aí, né, o segundo anjinho vem no formato de irmão mais novo, ou se é o irmão mais novo, né, ele fala, eu quero voltar a encontrar o meu amiguinho, porque ele já foi antes, a gente já tinha combinado, e agora é minha vez e tal. Então é tudo bem bonitinho, assim, a forma como eles colocam a respeito dos irmãos, né? E aí, depois de guardar as asinhas, então, se despede do amiguinho que vai vir depois, por exemplo, né, seu irmão mais velho. E ele vai descendo pelo arco-íris. E ele vai descendo, assim, por um grande escorregador de arco-íris. E a cada corzinha ela vai tocando um sininho, ela vai falando as cores e ele vai descendo. Até que quando chega na cor vermelha, esse anjinho dorme, dorme. Quando ele acorda nos braços de uma mulher que tá sorrindo pra ele. E de um homem que tá ali do lado, né? Então tem toda esse receber dessa criança no mundo e tal. Então ela fala um pouco disso, né? Ela fala que daí essa criança aprendeu a isso, daí ela vai contando, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a brincar, e não sei o que lá, até que ele chegou e fez X anos, né? E, enfim, então, tudo isso, pra mim, o que me traz? Traz esses convites, né, a essas reflexões. O quanto que nós, como guias, estamos ajudando essa criança a se tornar soberana de si mesma. E soberano, né, essa palavra, ela traz um peso de responsabilidade. Ela traz esse entendimento de que ela é guiada pela sua própria luz. O quanto que nós, como pais e como guias, ajudamos a criança a manter essa conexão com esse mundo espiritual. O quanto que a gente ajuda a criança a desenvolver e fortalecer esse lugar interno, que é tão importante pra gente. E muito mais importante quando a gente está falando desse mundo de redes sociais e de bullying e de mil exigências de fora, né? Mil expectativas de fora de quem a gente deve ou não deve ser. Essa luz interior, essa conexão com o interior da criança é o que vai ajudá-la a navegar pelas dificuldades da vida, a navegar pelo que os outros esperam dela versus o que ela acredita que é certo. É essa luz interna que vai guiá-la a tomar as melhores decisões. O quanto que nós, pais, ajudamos e ensinamos essas crianças a entrarem em contato com isso no dia a dia. O quanto que nós temos contato com essa nossa luz interna. Ou o quanto que a gente também está seguindo e tentando agradar a expectativa de todo mundo, sem conectar com quem a gente realmente é. E eu acho que faz esse convite, sabe, pra gente lembrar que a gente não é só isso que tá aqui. A gente lembrar desse mundo simbólico que nos rodeia. Pra gente lembrar que as coisas que aparecem na nossa vida estão querendo nos ensinar alguma coisa. Estão querendo nos fortalecer de alguma forma. Como é que eu ajudo a criança a enxergar isso também? E a voltar sempre pra dentro do seu coração, pra pedir ajuda pra esse anjinho, né? Pra acessar esses guias e esses espíritos, né? Essas ajudas mais assim, evoluídas que estão aqui pra cuidar de nós. Que pode ser através de uma religião, se você é religioso, mas para quem não é religioso, né, para quem às vezes não segue uma religião e tal, como ajudar nossas crianças? E para quem segue uma religião também, como não ser dogmático a esse respeito? Como não ficar julgando, categorizando e encaixando essas crianças em caixinhas? Encaixando suas atitudes em caixinhas? Porque isso também nos afasta da nossa luz, né? Bom, algumas reflexões. Espero que vocês tenham gostado. E claro que isso, tá? É uma história bem pessoal, é uma história da minha experiência. Cada escola, Waldorf, né? Cada professora, cada turma vai decidir o seu jeito de fazer essa celebração. Mas eu acho que, no geral, existe essa preocupação, sim,
em cuidar desses símbolos, em trazer esses símbolos para ir acessando esse nosso inconsciente. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não está inscrita e espero vocês no próximo vídeo.